Amados irmãos, nós estamos chegando ao fim do nosso discipulado, né? Hoje é a penúltima lição e domingo que vem, se Jesus permitir, será a última lição. E daqui a 15 dias, se Jesus permitir, teremos então o batismo, certo? E como nós sempre dissemos, né? Dessa vez o discipulado foi aberto a todos os irmãos, com princípios, né, que nós cristãos precisamos sempre saber lembrar. Isso é algo, né, que tem sido ensinado aqui, que podemos dizer que é o básico, né? O cristão tem que pelo menos saber essas coisas. Então, por isso nós chamamos de discipulado. Uma pessoa que vai se batizar, ele precisa pelo menos saber dessas coisas, certo? E tem sido de grande valor para todos nós, até porque, por mais que pareça ser assuntos que a gente já conhece, cada vez que a gente medita e medita novamente, a gente se aprofunda cada vez mais, certo? É como que a gente passa a vida toda fazendo arroz com feijão, certo? Mas cada vez que a gente faz, fica mais gostoso, que a gente entende a pitada certa que precisa do tempero. Amém? Amados, hoje nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo, certo? Sendo que nós vamos descrever um pouco mais a pessoa do Espírito Santo, certo? Entender um pouco mais a pessoa do Espírito Santo e assim a gente meditar nessa grandeza que é o Espírito Santo. Para a gente já entender, a Bíblia nos mostra dois tipos de batismo, certo? Nós temos o batismo pelo Espírito e temos o batismo no Espírito, certo? Guarde essa informação. Então, quem é a pessoa do Espírito Santo? Para a gente entrar no nosso assunto, vamos ler primeiro o versículo 8 de Atos, capítulo 1, para a gente entender. Amém? Diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Um ponto que eu quero já destacar é o seguinte: quem aqui já foi influência? Vamos pegar assim. Nós temos lá um pai ou uma mãe que tem um filho, certo? E alguém te convidou para ir a certo lugar. Vamos pegar assim, o pai convida a mãe para ir a certo lugar e a mãe diz assim, não estou afim. E aí vem o filho, né, ou a filha, a criança, e fala, vamos lá, mamãe, vamos, né? Vamos lá, vai ser bacana, vai ser bom, vai ser interessante. E aí você fica convencido pela influência daquela criança, do seu filho, da sua filha, que vai ser interessante você ir nesse convite que você recebeu. Alguém já passou por isso aqui? De ser convencido? Alguém já passou no seu dia a dia? Tipo assim, você não estava afim de fazer alguma coisa e alguém veio e te convenceu e você foi lá e fez. Já aconteceu com alguém aqui? Sim. Isso já aconteceu, eu acredito, com todos nós, certo? Pois bem, quando nós falamos de Deus, não é diferente. Deus Pai, Ele planejou, Ele traçou o plano da salvação, certo? E depois ele se revelou na pessoa de Jesus Cristo, que foi o que morreu na cruz e consumou, ou seja, concluiu a missão do plano da salvação.
Tudo bem até aí? Agora, Jesus Cristo, ele fala assim, olha, eu estou voltando para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei um outro Consolador. Nós vamos falar disso também. Esse outro Consolador é a pessoa do Espírito Santo. É o Espírito de Deus. Tudo bem? Qual é a função do Espírito de Deus em nossa vida? A primeira função é justamente nos convencer de algo que nós estamos fazendo errado. E aí não se trata de uma atitudezinha que você fez errado no seu dia a dia. Nós estamos falando de convencer do pecado. Tudo bem até aí? Então a pessoa do Espírito Santo, ela nos convence. Quando alguém entrega a vida a Cristo, é porque o Espírito Santo, através dele ouvir a palavra de Deus, através dele ouvir a voz de Deus, muitas das vezes, cada um de nós já tivemos experiências diferentes, né, na nossa conversão. Eu tenho certeza que se cada um de nós aqui for contar como nos convertemos, cada um vai dizer que foi de uma forma diferente. Então, Deus usa de ferramentas diferentes para falar com o ser humano, certo? Porém, o agente que convence do pecado é sempre o mesmo, o Espírito de Deus. Então vamos lá. Por que entregamos a nossa vida a Cristo? Por causa de um agente que nos convenceu. Ele nos mostrou que, olha só, verdadeiramente nós precisamos de Cristo. Verdadeiramente nós somos pecadores. E se não tivermos a Cristo, permaneceremos culpados do pecado. E por isso o homem, ele se sensibiliza e diz, Senhor, seja meu Senhor, quero ser teu servo. Eu entrego a minha vida a ti. Tudo bem até aí? Essa é a pessoa do Espírito Santo. Porém, que pessoa é essa, né? O Espírito de Deus. Nós vemos pela Bíblia que ele não se trata de uma força interna motivadora. O Espírito de Deus não é uma força, como muitos dizem pelo mundo, né? Uma energia que te motiva. Ele não é simplesmente uma força que tem dentro de você como se fosse uma força motivadora. É a pessoa do Espírito. Ele é uma pessoa. E ele se entristece, ele se magoa, porque ele é uma pessoa. E ele tem personalidade. E ele tem qualidade. Ele tem a sua divindade. Assim como Jesus Cristo, assim como Deus. Porque ele é o Espírito de Deus. Certo? Veja bem, quando nós lemos em Atos capítulo 1, versículo 8, o versículo diz, né, Jesus Cristo dizendo, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. O que quer dizer virtude? A virtude, palavra virtude, no original, de acordo com o dicionário grego, certo? Ela quer dizer poder físico, força, poder, habilidade, eficácia, feitos poderosos, feitos mostrando poder, obras maravilhosas. Essas são as características da virtude da qual Jesus Cristo está falando que os discípulos receberiam e é o que nós recebemos. Então ele diz, mas recebereis a virtude, ou seja, a capacidade, a força, a habilidade, a eficácia, poderes para feitos poderosos, certo? Feitos mostrando poder, obras maravilhosas. Vós recebereis todas essas coisas. E isso vai vir de quem? Do Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo é uma pessoa que tem todas essas habilidades, todos esses poderes. Por quê, irmãos? Porque ele é o Espírito de Deus. Ele não é meu espírito, ele não é um espírito aleatório que veio ajudar no plano da salvação. É o Espírito de Deus. Logo, ele também tem a sua divindade. Portanto, quando Jesus Cristo fala lá em João 14, versículo 16, Jesus está falando assim em João 14, 16. Jesus está dizendo assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Veja bem, esse outro, da qual Jesus Cristo está dizendo, não é outro aleatório. Não é assim, vou sortear e aquele que for sorteado eu vou mandar para vocês. Não. Essa palavra outro é da mesma natureza. É igual. Esse outro, no original, quando ele fala, eu vos enviarei outro, é outro igual a mim. Jesus está falando. É outro da mesma divindade. É outro da mesma natureza. Que estará com vocês. Que não só habitará, mas estará em vós. Ele diz isso. Então veja bem, a pessoa do Espírito Santo, ele tem a sua divindade. E quando nós olhamos para a divindade do Espírito Santo, nós vemos que ele também é onipotente, onisciente e onipresente. O que o Espírito Santo é na sua divindade? Onisciente. Eita, irmãos. O que o Espírito Santo é? Onisciente. Vamos lá. Onipotente, onisciente, onipresente. Ele é Onipotente, onisciente e onipresente. Por que ele é? Porque ele é igual ao Espírito de Deus. Porque ele é o Espírito de Deus. Ele é da mesma natureza que Jesus Cristo. Deus, porque ele é o Espírito de Deus. Certo? Então vamos lá, vamos ver na Bíblia a onipotência, tá, do Espírito Santo. Em Salmos 104, versículo 30 e também em Efésios 3,16. Vamos lá, um irmão abre em Salmo 104, 30 e o outro Efésios 3,16. Escolhe um dos dois, abre e lê. Quem lê primeiro, no final ganha uma estrelinha. Sopra o teu fôlego e são criados, e assim renovas a face da terra. Vamos lá. Efésios 3,16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais colaboradores, corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então nós vemos aqui a onipotência, ou seja, ele tem o poder de fazer as coisas acontecerem. O Espírito de Deus, de acordo com o salmista, volta lá no Salmo 104, 30, por gentileza. De acordo com o salmista, ele diz, assopra ou envia o teu Espírito e são criados e assim renovas a face da terra. Nós temos aqui a demonstração do poder do Espírito Santo. Assim como em Efésios 3,16, ele mostra o poder do Espírito. Vai lá em Efésios 3,16, por gentileza. Ele mostra o poder do Espírito Santo, certo? Na transformação do homem interior. Então veja, o Espírito Santo, ele é onipotente. Não há nada
que o Espírito Santo não possa fazer. Amém? O Espírito Santo, ele é onisciente. Então, quando a gente lê lá em 1 Coríntios 2, capítulo 2, lógico, versículo 10 e 11, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando justamente o que nós temos falado até agora. Ele é o Espírito de Deus. Certo? Então, versículo 10 do capítulo 2, 1 Coríntios, versículos 10 e 11. Quem pode ler para nós? Vamos lá, irmão. Mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O que é que nós vemos aqui? A onisciência. Não há nada que o Espírito Santo não saiba. Tudo bem? Não há nada que o Espírito Santo não saiba. Porque ele é o Espírito de Deus. Então vamos lá. A Bíblia nos revela que Deus, não tem como a gente se esconder de Deus. O salmista diz: Senhor, tu me sondas, tu me conheces. O sondar é virar ao avesso. É pegar a parte de dentro e expor. Então Deus consegue ver tudo que está em oculto. Aqui Paulo está dizendo que quem conhece as coisas de Deus é o Espírito de Deus. Logo, ele tem todo o conhecimento. Ele sabe de tudo que Deus pensa, de tudo que Deus planeja. Então não há nada que o Espírito Santo não saiba. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Por isso o torna onisciente. Ele tem toda a ciência, todo o conhecimento. Amém? Amém. Ele é onipresente. No versículo 10 do capítulo 2, da qual a gente já está lendo, volta só um versículo aí, meu amado. Ele diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ou seja, não existe nenhum lugar que o Espírito Santo não possa estar. O Espírito Santo é capaz de penetrar todas as coisas. E por mais que pareça que haja coisas difíceis nesse mundo de ser penetrada, nada se compara a um coração fechado. E mesmo assim o Espírito penetra. Aleluia. Pode haver o concreto mais duro, a pedra mais dura, que seja imperfurável, mas não se compara a um coração fechado, quando o homem tem o seu coração fechado. Mas mesmo assim, o Espírito é capaz de penetrar nesse coração. Logo, não há nada que o Espírito Santo não possa penetrar. Ele é onipresente. Ele pode estar em todo lugar, em qualquer lugar, assim como a presença de Deus. Ele é a presença de Deus hoje na nossa vida. Essas três características demonstram a divindade da pessoa do Espírito Santo. Então ele tem todo o poder, o Espírito Santo tem todo o poder, o Espírito Santo tem toda a ciência, ele conhece todas as coisas, por isso que Jesus vai dizer que o Espírito vai nos ensinar. Por isso que Jesus vai dizer que o Espírito vai nos revelar, vai nos capacitar. Sabe por quê? Porque o outro Consolador, que é o Espírito Santo, é da mesma divindade que Jesus Cristo. Então Jesus Cristo não trocou a presença dele por um outro qualquer. Ele nos deu o Espírito de Deus. Aleluia. Que é da mesma essência, da mesma natureza. Tudo bem até aí, amados? Amém. Quando nós
continuamos pensando na pessoa do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, ele tem a sua personalidade. E na sua personalidade, ou de acordo com a sua personalidade, ele tem os seus atributos, certo? Que é o quê? O intelecto, a vontade e o sentimento. O Espírito Santo, na sua personalidade, ele tem as suas virtudes. 3, por exemplo. Quais são que eu acabei de dizer? Intelecto, vontade e sentimento. Vamos lá. Intelecto, vontade e sentimento. Podemos dizer que esses são os atributos pessoais do Espírito Santo. Então, comparando o texto que nós lemos aqui em 1 Coríntios com Romanos 8, 27, vamos ler Romanos 8, 27 e reler 1 Coríntios 2, 10, 11 e o versículo 16. 8, 27 de Romanos, ele vai dizer: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, ele examina os corações e intercede, certo? Guarde isso. Vamos voltar lá para 1 Coríntios 2, onde a gente estava. 1 Coríntios 2, versículos 10, 11 e 16. Ele diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Por que nós temos a mente de Cristo? Pode falar para fora, gente. Fala sem timidez. Por que nós temos a mente de Cristo? Por causa do Espírito Santo que habita em nós. Exatamente. A Bíblia está dizendo que o Espírito Santo, ele conhece as profundezas de Deus. Que conhece os intentos, ou seja, a intenção do coração de Deus. E esse Espírito habita em nós, logo, nós temos a mente de Cristo em nós. Ficou confuso ou não? Tudo certo até aí. Beleza? O que essas duas referências, com esses 4 versículos, está nos mostrando? Que o Espírito Santo, ele tem intelecto, ou seja, ele pensa, ele examina, ele é inteligente, certo? Ele tem vontade e ele tem sentimento. Mas, pastor, nessas 2 referências, nós não vimos sentimento. Então, vamos lá para Tiago, capítulo 4, versículo 5. Tiago 4, 5. Vai lá, Tiago, capítulo 4, versículo 5. Ele diz: ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Ou seja, ele tem sentimento, ele tem ciúme. Já que, nós vamos falar disso, mas já que ele habita em você, você é templo dele. Você e eu somos templo do Espírito Santo. O que nós somos, amados? Diz. Templo do Espírito Então Santo. você é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Está entendendo isso? Você é templo do Espírito de Deus. Aleluia. Você é qualquer um? Você é um qualquer? Quem é você? Templo do Espírito Templo do Espírito Santo.
Quem é você, Américo? O que você é? Templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Agora, ele habita em você, e ele está em você, e ele tem ciúmes de você. Ou seja, quando você e eu colocamos o que é o templo dele, sujeitando a coisas que não agregam valor nenhum, ele tem ciúme disso, porque você não pertence àquelas coisas. Quando você se expõe a coisas que vão contra a palavra de Deus ou que não agregam em nada na sua vida, o Espírito tem ciúmes. Porque estamos expondo aquilo que é templo, aquilo que é santo, a coisas banais. E tem pessoas que dão mais valores para as outras coisas do que de fato entender que você é santo, o seu corpo é santo, porque é templo do Espírito Santo e não se pode expor o templo do Espírito a qualquer coisa. Ele tem ciúme de nós. Ele tem sentimento. Portanto, existe o pecado que não há perdão. Magoar a pessoa do Espírito Santo. Mas Deus não perdoa todos os pecados? Por que esse pecado não tem perdão? Quem conseguiria me dizer rapidamente, sem timidez, a gente está todo mundo em família aqui, tudo amigo, né? Sem timidez. Por que esse pecado é entristecer? Jesus diz assim, olha, falem mal do Filho do Homem, mas não falem mal do Espírito Santo. Jesus disse isso. Porque falar mal, magoar ele, magoar a pessoa do Espírito Santo, não tem perdão. Por que não tem perdão? Alguém consegue me dizer? Porque é o Espírito de Deus. Ele é o Espírito de Deus, mas por que não tem perdão? Se Deus perdoa todos os pecados, por que esse não tem? Difícil, né? Sabe por que esse não tem perdão? Porque você magoou, entristeceu a única pessoa que pode te levar à salvação, o Espírito Santo. Você entristeceu, você magoou a única pessoa que pode te convencer do erro e te levar à salvação. Nós hoje somos convencidos. Como é que a gente começou a nossa aula de hoje? Dizendo que quem nos convence do pecado é quem? O Espírito Santo. Se eu magoo a única pessoa que é capaz de penetrar o meu coração e dizer, você está errado, se conserta, como que eu vou me consertar? Se eu entristeci a única pessoa que é capaz de me convencer do meu erro. Por isso, o pecado contra a pessoa do Espírito Santo, magoar a pessoa do Espírito Santo, não tem perdão. Porque ele tem sentimentos, amor. Ele se entristece, ele se magoa. E ele te deixa. E aí é onde está a sua salvação agora? Tudo bem até aí? Pode dizer. Ele tem ciúmes, mas esse sentimento não é do homem, de nós? Ciúmes? É um sentimento nosso. Por que seria só nosso? Porque nós somos carnais, não porque nós... Então, mas aí o que você define de ciúme? O que você define de ter ciúme? Porque assim, o ciúme que nós sentimos não é o mesmo que ele sente. Ciúme, porque assim, o ciúme que o homem sente o torna cego, né? A ponto de tornar uma outra pessoa infeliz. Não é isso? Se torna possessivo, se torna, né? Não permite a pessoa fazer nada. O ciúme da qual a Bíblia está dizendo que a pessoa do Espírito Santo sente por nós, é ele se entristecer por você não entender
e eu, que nós somos propriedades particular do Senhor. Então ele fica triste. Assim como a Bíblia diz que o Senhor, Deus não se agrada da morte dos ímpios. Deus se entristece. Entendeu? Então ele tem uma parte humana. Não é parte humana. Esse nome se chama antropomorfia, que é o quê? São atributos dos homens colocados a Deus, em Deus, atribuídos a Deus pelo homem, para que a gente entenda o sentimento, a relação de Deus para conosco. Entende? Ou não? É um ciúme diferente do... Não é o ciúme. Diz aí, Rick. Você queria falar? Assim, primeiro você falou que então quer dizer que Deus tem o mesmo sentimento que nós temos. Na verdade, em relação ao contrário. Quando Deus nos criou a imagem e semelhança, isso significa que nós temos sentimentos que Deus tem. Exatamente. Nós temos características como moral, como personalidade que Deus tem. Então, vamos imaginar que no início de todas as coisas, Deus criou o homem e colocou em nós os mesmos sentimentos que ele tem, como o ciúme, como o amor e tudo mais. Só que por conta do pecado, esses sentimentos eles foram manchados. E aí hoje o que nós conhecemos é uma parte ou uma face do ciúme. Por exemplo, há algumas semanas atrás teve uma missão da NASA que enviou o homem para o lado oculto da Lua. E aí teve várias notícias sobre isso. E ficou claro, eu imagino que tenha ficado claro para todo mundo, que o que nós conhecemos da Lua é uma face da Lua, sempre a mesma face. Por conta da forma como a Lua rodeia a Terra, nós sempre vemos uma face da Lua. Nós sempre vemos uma face do ciúme, que é o quê? Aquele ciúme doentio. Aquela coisa que você fala assim, não quero que tenha ciúme de mim, porque o ciúme que a pessoa sente por mim, que uma mulher, por exemplo, falando, e normalmente, vai por dois, mas a mulher pode falar assim, não quero que meu marido tenha ciúme de mim, porque eu conheço uma pessoa que o marido tem ciúme dela e ela não pode fazer nada. Eu conheço uma pessoa que o marido tem ciúme dela e o marido bate nela. Ou, por exemplo, um homem pode falar assim, não quero que minha esposa tenha ciúme de mim, porque eu conheço tem um amigo meu que a esposa tem ciúme dele e isso faz com que ele fique longe dos amigos. Ou seja, o sentimento chamado ciúme que nós conhecemos é um sentimento manchado pelo pecado. Deturpado pelo pecado. E porque ele foi deturpado pelo pecado, ele se tornou um ciúme doentio, um ciúme ruim. Então quer dizer que existe o ciúme ruim, o ciúme bom? Sim, óbvio. Todo relacionamento de amor envolve ciúme. Um marido com uma mulher, se tem amor, tem um grau de ciúme. Só que por conta do pecado, às vezes esse grau é muito pequeno, a ponto do marido falar assim, não tenho ciúme da minha esposa, não, faz o que quiser com ela, tá tudo bem. Ou um grau muito alto, que faz com que essa mulher, essa esposa, ela agora esse ciúme se torna uma opressão, se torna uma coisa doentia. Então a gente pode dizer que o ciúme que Deus sente de nós, que o Espírito Santo sente de nós, é um ciúme bom. É um ciúme como ele foi idealmente criado. E como é esse ciúme? A gente não tem como saber, só no céu. Tem essa, como é que eu posso dizer? O ciúme que cuida e o ciúme que controla. Certo? Então, assim, bem colocado pelo nosso professor, é o quê? Não é que o homem tem ciúme, é um sentimento do homem. O homem é produto de Deus. Deus não é amor? Amor não é um sentimento? Então pronto. Certo? Então, tudo que nós temos, herdamos de Deus. Porém, o que hoje temos está deturpado pelo pecado. Então o ciúme, falando de ciúme, que nós temos hoje, não é um ciúme que cuida, mas é um ciúme que controla. Então se torna ruim. É por isso que em 1 Coríntios, quando Paulo fala do amor, ele diz que o amor não é ciumento. Exatamente. Ele está se referindo ao amor entre homem e uma mulher. Exatamente. Então ele diz que o amor não Bem é lembrado. ciumento. Então não pode ser. Bem lembrado. Esse ciumento é o controlador, o possessivo, que tipo, você é minha esposa e você não vai fazer nada. Entendeu? Então, de fato, tudo bem até aí? Ficou respondida a questão? Tudo bem? Pois bem, então nós estamos vendo que o Espírito Santo ele tem intelecto, ele tem vontade, ele tem sentimento. Certo?
Isso quer dizer o quê? Que isso mostra que o Espírito Santo tem a capacidade de examinar, de conhecer e interceder e também de cuidar. Tudo bem? O Espírito Santo, ele tem a capacidade de examinar, de conhecer e interceder, assim como de cuidar. Tudo bem? O que o Espírito Santo tem capacidade? Interceder, Examinar e cuidar. Conhecer, interceder e cuidar. cuidar. Certo? Então vamos falar numa ordem, vamos criar uma ordem. Examinar, conhecer e interceder Conhecer e interceder. e cuidar. O Espírito Santo, ele tem essa capacidade. Certo? Então vamos lá. O Espírito Santo é quem revela. Porque toda a Bíblia foi revelada, inspirada pelo Espírito de Deus. Certo? Vamos lá para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Eu quero tentar não cortar a lição, mas eu quero chegar nessas águas aqui, ó, para que a gente entenda. Cadê o Ian? 2 Pedro 1, 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem, de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então o Espírito, ele revela, ele mostra, né? É ele que faz essa relação hoje da revelação de Deus à humanidade. Então quando nós lemos a Bíblia, nós temos a pessoa do Espírito Santo nos revelando a mensagem da Bíblia. Então, podemos ser simplesmente um conhecedor dos textos bíblicos. Isso você adquire lendo. Igual você vai para a escola e você lê e você aprende. E você pode ter o conhecimento da mensagem dos textos bíblicos. Isso só quem dá é a pessoa do Espírito Santo. Por isso que não adianta simplesmente a gente ler a Bíblia. Vamos ler como se fosse um texto. Isso eu estou falando para nós cristãos, tá? Ah, porque eu não preciso consagrar, eu não preciso orar, basta eu ler o texto. É a pessoa do Espírito Santo que vai te revelar a profundidade daquele texto. Ou seja, a mensagem daquele texto. Ele vai te inspirar. Quando você lê o texto, quem aqui já não passou por isso? Você lê o texto, um texto que você já lê a vida toda, e aí você fala assim, que? É isso que ele está dizendo? Eu nunca tinha visto isso nesse texto. É a pessoa do Espírito Santo que está falando, olha só o que está escrito aqui, filho, e você nunca viu. Então, quando nós formos ler a Bíblia, nós cristãos, a escola bíblica dominical é para cristãos. Nós temos aqui candidatos a batismo. Então, quando nós formos ler a Bíblia, Senhor, que o teu Espírito me revele a tua mensagem dentro da tua palavra. E aí você pode ter certeza que o Espírito Santo vai te revelar. Certo? Amém, amados? Amém. Como nós dissemos, em João 14, 26, põe lá aí, ó, bem ligeiro, para a gente aproveitar o tempo. Já que o Espírito Santo, nós vimos que a divindade do Espírito Santo também é ser onisciente, ou seja, ter toda a ciência, em João 14, 26, nós vemos Jesus Cristo dizendo que aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então veja bem, o Espírito Santo é o nosso divino professor. E ele que nos lembra.
Normalmente isso acontece para quem prega, para quem, né, traz uma saudação, traz um estudo, de que às vezes você está falando e aí começa a vir versículos, textos de que você já leu e que se encaixa no assunto que você está falando. O Espírito te faz lembrar. Ou quando você está lá fora e aí acontece alguma coisa e aquilo fala assim, filho, lembra da palavra que diz isso, 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 isso. O Espírito Santo te faz lembrar. Quando nós cometemos um erro, né, nos equivocamos em nossos atos, o Espírito vai, olha, a palavra diz isso, lembra? E aí a gente, misericórdia, né? Porque ele ensina e ele faz lembrar. Ele intercede. Lembra que nós falamos aqui da capacidade do Espírito Santo, que é examinar, conhecer e interceder. Romanos 8, 26, Paulo vai dizer que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então ele diz, e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí eu fui ver ontem à noite, né, no dicionário, o que seria exatamente inexprimíveis. Inexprimíveis, sabe quando uma criança está chorando tanto e ela quer falar, mas não consegue? Ela está... e não consegue falar porque ela está chorando tanto que ela quer falar algo e não consegue. E é assim que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O exemplo do dicionário em relação à palavra inexprimíveis é como se o Espírito Santo se apresentasse diante do Pai com uma dor, né, num sentido figurado, com uma dor, com um sentimento de que não conseguisse falar, mas na intenção de interceder por você. Esse é o gemido inexprimível. Então, quando a gente fala assim, ou pensa, Senhor, não estou aguentando mais, vou desistir, vou parar, o Espírito não quer parar, ele não quer parar, ela não quer desistir, ele não quer parar, ele não quer desistir. Gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós. Por isso que muitas das vezes ninguém entende. Nossa, está sofrendo tanto, está levando tanta pedrada, está sendo difícil, mas está de pé. É porque o Espírito está intercedendo por você. É porque tem um que habita em você e não te deixa cair. Então você pensa que é forte, tu é fraco. Mas o que está em você te torna forte. O que habita em você te torna forte. Por que te torna forte? Porque ele intercede por você. Então quando estamos aqui, já não aguento mais, o Espírito Santo está lá, não, ela aguenta sim, ele aguenta sim. Ele só não sabe disso. E você continua de pé. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? O Espírito Santo é quem ordena, no sentido de falar assim, olha, faz isso, faz aquilo, vai até aquela pessoa, vai até aquele lugar. Atos 13, 2. Olha aí, ó, por gentileza. Atos 13, 2. Aqui nesse contexto de Atos 13, só para que os irmãos entendam, né? É quando Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia, certo? Então eles tinham uns planos, mas o Espírito Santo mudou os planos deles. Então o versículo diz
E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Apartai-me é envia, manda eles. Certo? O que isso nos mostra? Isso nos mostra que o Espírito Santo nos ordena. Ele nos manda fazer. Por isso que é importante, nas nossas orações, sempre lembrar de pedir a Deus sensibilidade ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai te mandar fazer algo. E se você estiver sensível ao Espírito, você vai fazer aquele algo. Muitas vezes sem entender. Quer um outro exemplo? Quando Pedro estava orando, e de repente aparecem uns homens na casa dele e fala assim: olha, eu preciso que você venha comigo. Porque Cornélio está te chamando. Cornélio era um homem que não era judeu. E aí o Espírito Santo fala para ele: segue esses homens. E ele, pela lei, Pedro não podia seguir aqueles homens. Portanto, Pedro teve que dar satisfação à igreja depois. Porque a igreja falou: por que tu foi para a casa de um gentio e entrou na casa dele? Se a lei diz que judeus e gentios não comem na mesma mesa. E nós temos o irmão Zé que trabalha na cantina judaica e pode confirmar isso. Comem junto? Quem é judeu e quem não é judeu comem junto? Não comem junto. Até hoje. E aí Pedro teve que se explicar para a igreja. E aí Pedro disse: olha, aconteceu isso, o Espírito falou: segue os homens. Cheguei na casa de Cornélio, comecei a falar, todos foram cheios do Espírito Santo. E nesse momento, a igreja, a assembleia que interrogava Pedro, glorificou a Deus. Porque é o Espírito quem decide. Isso aconteceu aqui com o nosso professor. Pela ordem da apostila, a matéria sobre batismo seria domingo passado. Mas, o que aconteceu? O nosso professor, no segundo ou terceiro domingo, acho que foi no segundo, ele logo na segunda matéria, que era para falar sobre Deus, ele falou sobre batismo. E eu vi aquilo e falei: ué, por que o Diego está quebrando a ordem? Né? Perguntei para mim mesmo, falei: ué, o que aconteceu que ele quebrou a ordem? E aí eu vim falar com ele depois, e ele falou: não, cara, eu errei, eu peguei o esboço errado, eu trouxe o esboço errado. Só que qual foi o resultado de trazer o esboço errado? O nosso irmão Zé ter as perguntas respondidas e falar: eu preciso tomar uma decisão na minha vida, que era me batizar. Aleluia. Foi um erro ou foi o Espírito? Está na cara que foi o Espírito. Não era para ser aquela matéria. Não era para ser aquele assunto. Mas o Espírito Santo falou: por quê? Me corrige se eu estiver errado. Naquela noite, nosso irmão Zé disse que naquela madrugada, o Espírito Santo acordou ele e disse: você precisa resolver essa questão na sua vida. Aleluia. Não foi? E chegou aqui na escola dominical, qual foi o assunto? Batismo. O assunto que ele precisava resolver na vida dele. Não é isso? É o Espírito ou não é? Então o Espírito ordena. Como que nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo? Porque muitas das vezes nós não vamos entender o porquê, mas só faça. Porque aos nossos olhos, muitas das vezes, não vai ter sentido. Muitas das vezes, aos nossos olhos, não vai ter lógica. Mas o Espírito diz: faz, então você faz. Aos olhos de Pedro, não tinha lógica nenhuma, sentido nenhum ele ir para a casa de um gentio. Mas quando ele foi, todos foram cheios.
E depois todos glorificaram a Deus. Então o Espírito Santo ordena. Ele é que diz, faça isso, faça aquilo, não ande por aí, não faça isso. Nas suas orações, peça a Deus sensibilidade ao Espírito Santo, para que você entenda a vontade dele. Amém? O Espírito, ele testifica de Cristo, certo? Então, quando nós lemos em João 15, 26, ele diz, mas quando vier o Consolador, né, que é o Espírito Santo, que eu da parte do Pai vos enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Ele vai falar quem é a pessoa de Jesus Cristo. Vamos ler ainda 1 João 5, versículos 6 e 7. 1 João 5, 6 e 7. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Então veja bem, eles não se contradizem. Eles trabalham de forma individuais e não se contradizem, eles se confirmam, eles se lembram, certo? O Espírito Santo, ele diz, olha Jesus Cristo, olha o que aconteceu, siga os passos de Jesus Cristo. Então eles agem de forma independente, porém nunca se contradizem, nunca entram em conflito, porque os 3 são um só. Logo, quando temos o Espírito de Deus, temos a presença de Deus. Se somos cheios do Espírito, somos cheios de Deus. Se somos cheios de Deus, seguimos os passos de Jesus Cristo. Lembra o que Paulo disse? Nós temos a mente de quem? De Cristo. Porque os 3 são um só e habita em nós. Amém? Tudo bem até aí? Lá em Apocalipse, no capítulo 2, aí tem alguns versículos que todos falam a mesma coisa, mas vamos ler só o versículo 7 do capítulo 2 de Apocalipse. Nós vemos que o Espírito fala à igreja. Então, na carta Apocalipse, né, nas cartas à igreja, em Apocalipse, ele diz, né, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, é através do Espírito que Deus fala à igreja. Porque o Espírito fala à igreja. Certo? E esse falar à igreja, ele usa diferentes formas de falar. O Espírito Santo, ele fala de diferente forma. Certo? Sendo que a forma que nós podemos garantir que nós não vamos sabotar o que o Espírito está dizendo é através da palavra. Veja bem, o Espírito Santo, ele pode falar com você através de um louvor. O Espírito Santo, ele pode falar com você através de um testemunho que você está ouvindo. O Espírito Santo, ele pode falar com você quando você estiver orando. E o Espírito fala com você. O Espírito fala com você através da palavra. Porque a palavra é a palavra de Deus. Logo, quando lemos a palavra e o Espírito está aqui nos ensinando, nos fazendo lembrar, ele está falando conosco. Porém, como nós dissemos, ele fala de várias formas. Agora, eu aprendi que quando nós, isso vai ser um assunto para a próxima aula, que vai ser o nosso, né, presbítero que vai dar, sobre os dons espirituais, certo?
E eu aprendi que uma das coisas que nós precisamos pedir ao Espírito Santo que manifeste em nós é o discernimento. O discernimento de espíritos. Por quê? Porque o discernimento de espírito, ele vai discernir 3 tipos de espírito. Ele vai dizer se é o Espírito de Deus, se é o espírito maligno ou se é o espírito do homem. Certo? Eu não lembro se foi culto passado, no domingo passado ou no retrasado. Quem esteve aqui viu que a nossa... Eu posso falar aqui que ela não está presente, né? Então a gente pode falar. Não que eu vou falar mal, tá, mãe? Mas a nossa irmã Ana Lúcia, ela foi, né? Vamos nomear assim, tomada pelo Espírito. E ela entregou o que nós chamamos normalmente de uma profecia. Certo? O discernimento de espírito vai dizer assim, é de fato o Espírito de Deus? Isso é demônio? Ou ela está falando da própria carne? Quando nós estávamos aqui na frente, o Espírito de Deus falou para mim, vai até ela. Eu coloquei a mão sobre a cabeça dela e quando voltei, ela saiu falando. O Espírito de Deus. Nós precisamos ter o discernimento para entender o que está acontecendo. E aqui fica já uma dica, nós não vamos entrar nesse assunto, que é o assunto do dia domingo que vem. Mas quando isso acontecer no meio da igreja, a igreja precisa ficar em silêncio. Tá? A igreja precisa ficar em silêncio. Por quê? O silêncio mostra reverência, tá? E pelo Espírito Santo, o silêncio constrange. Então, se for da carne, a pessoa vai se constrangir, porque todo mundo ficou quieto para ouvir. E já aconteceu, já presenciei, já vivenciei isso. De que quando não é do Espírito, é só, muitas das vezes, a pessoa está adorando a Deus e a igreja fica em silêncio, a pessoa se toca, fala, opa, para. Porque o Espírito não tira a sua consciência. Você está consciente, você está sabendo o que está acontecendo. Então sempre, amados, que nós estivermos aqui no momento de adoração e quem estiver dirigindo o culto, principalmente, precisa ter essa sensibilidade de ver que se tem alguém que está ali, né, diferenciado, vamos falar assim, você precisa ter o discernimento se não é o Espírito Santo que quer falar através daquela pessoa. Entregar algo à igreja através daquela pessoa. Veja que nesse culto da qual nós nos referimos, tinha acabado a mensagem. E era um momento de adoração. E nesse momento de adoração, o Espírito Santo confirmou aquilo que estava falando. E não porque era a irmã que estava pregando, não estava falando do Espírito. Agora lembra quando ele ordena, a gente só obedece? E muitas das vezes não faz lógica, não faz sentido aos nossos olhos. Mas o Espírito Santo sabe o que faz. Certo? Então o Espírito, ele fala à igreja de formas diferentes. Nós, igreja, precisamos buscar esse entendimento e buscar do Espírito Santo o discernimento para que a gente entenda. Isso é carne, isso é demoníaco, isso é verdadeiramente o Espírito de Deus. Amém? Amém. Como nós já dissemos, é o Espírito Santo que convida à salvação. Lembra que a gente começou falando disso? Então, se eu magoo a pessoa do Espírito Santo, eu vou ser salvo? Não vou. E aí esse magoar a pessoa do Espírito Santo, de uma forma bem resumida, é o quê? É você sempre ignorar o que ele está te pedindo para fazer. É você sempre endurecer o coração, sabendo que é o Espírito Santo.
Isso que magoa a pessoa do Espírito Santo. Então ele está lá, te lembrando, te tocando, te conduzindo, e você está com o coração, não vou fazer isso. Não, eu sei que isso é errado, mas não vou. Você vai magoar a pessoa do Espírito Santo. E se isso acontecer, como é que vamos ser salvos? Então veja bem, ele que convida a salvação. Em Apocalipse 22, 17, Apocalipse 22, 17, ele vai dizer: e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O Espírito e a esposa, a igreja, diz, vem. Ele convida a salvação. Ele te mostra o caminho. Ele que diz, olha só, o caminho é esse aqui. Você tem que andar por aqui. Você não pode andar por aqui. Alguma pergunta? Tudo bem até aí? Amados, já são 11h10, o relógio não para. O Espírito Santo, assim como Deus, Jesus Cristo e até a própria Escritura, quando nós lemos na Bíblia, nós vemos que Deus, ele tem alguns outros nomes, né? Nós já falamos disso aqui na aula, quando o nosso professor, ele falou sobre conhecer a Deus. Então, Deus tem alguns nomes. Quem lembra de algum dos nomes de Deus? El Shaddai. El Shaddai. Qual? Yahweh. Qual? Jeová. Jeová. Elohim, que tu queria dizer? Yahweh. Yahvé. São nomes de Deus, certo? Quando olhamos para a pessoa de Jesus Cristo, nós também vemos que ele tem nomes. Um deles é descrito pelo profeta Isaías: maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, não é isso? Assim como nós vemos chamar filho do homem, o filho de Deus, não é isso? A escritura, a palavra, nós vemos dizer as escrituras, os mandamentos, os ensinamentos, são nomes atribuídos. Da mesma forma, tem para o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem nomes e símbolos, certo? Falando dos nomes, ele é o Espírito de Deus. Então, quando você vê na Bíblia falar do Espírito de Deus, você sabe que é o Espírito Santo. O Espírito de Cristo. Lembra que nós lemos lá acho que foi em 1 João, né, que nós lemos, que diz que o Pai, o Filho e o Espírito testificam e eles são um só? Então, logo, se é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo. Tudo bem até aí? Então, quando você lê a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, você vai ver falar do Espírito de Cristo, do Espírito de Deus. Assim como nós vimos em João 14, 26, põe lá por gentileza, João 14, 26, Jesus Cristo falando do outro Consolador. E aqui nesse Consolador eu quero dar uma atençãozinha, né, rápida, mais eficiente. Porque Consolador, o que você entende de Consolador? Quem pode me dizer? A definição para você do que é ser um Consolador. Fala. Alguém que conforta. Alguém que conforta. Mas alguém arrisca dizer? Que está junto. Que está junto. Que ampara. Que ampara. Consolador, aqui, é o que ajuda, é o que consola, é o que ampara. E sabe qual é o diferencial? É o que acompanha de perto. Esse é o sentido da coisa. Esse outro Consolador, da qual o texto diz, ele diz que esse Consolador
é o que vai acompanhar de pertinho. Ó. Tu tá se mexendo e ele tá aqui, ó, vendo. Ele não te deixa só, ele não se afasta. Por isso que ele sabe dos mínimos detalhes, porque ele está sempre acompanhando de perto, lado a lado. Ele não te deixa só. O Consolador, ele vai te consolar, ele vai te ensinar, ele vai te amparar, porque ele está lado a lado contigo, acompanhando de perto aquela tua situação que você acha que ninguém está vendo. O Consolador está contigo nessa e está vendo você passar por isso. E ao mesmo tempo que ele está contigo, ele está intercedendo com gemidos inexprimíveis. Então o Consolador, ele é aquele que acompanha de perto. Ele é o Espírito da verdade. Então quando você lê no Novo Testamento, você vai ver Jesus Cristo falando do Espírito da verdade. Põe o versículo 17 pra gente. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele não só habita, mas está. Agora, por que é Espírito da verdade, certo? Vamos lá, de uma forma bem rápida, para a gente aproveitar o tempo, que eu ainda quero beber essa água aqui. Vamos lá. Espírito da verdade. É o Espírito Santo que mostra a verdade. Que verdade é essa? A verdade é que por causa do pecado, o homem hoje, longe de Deus, acredita viver uma liberdade. O homem hoje, longe de Deus, acredita viver uma boa vida. Uma vida maravilhosa. Só que o Espírito de Deus, ele abre os olhos e mostra que essa é uma falsa verdade. A verdadeira verdade é Jesus Cristo. O homem longe de Deus, cego pelo pecado, ele acredita viver uma liberdade. Ele acredita, eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu fumo, eu bebo, prostituo, roubo, mato, faço tudo o que eu quero, eu sou livre. Uma falsa verdade. Que o pecado cegou. Que, como Paulo diz, o pecado cauterizou a mente. Então, o Espírito da verdade, ele revela a verdade. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. 2,12. Deixa eu ver se é esse. Assim, olha só. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, que é esse que, diz assim, não, você é livre sim, você faz o que você quiser. Mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O que nos foi dado gratuitamente por Deus? A salvação. Então o Espírito da verdade, ele te mostra a verdadeira verdade. Por isso que o homem reconhece que precisa de Deus. Por isso que o homem entende que, olha, sem Deus eu não sou nada. Porque eu achava que eu vivia uma verdade, uma liberdade, mas que na verdade eu era um pobre infeliz. Como? Escravo do pecado. E agora o Espírito Santo, nos fez conhecer aquilo que nos foi dado gratuitamente por Deus. Jesus Cristo, a salvação. Então por isso que ele é o Espírito da verdade. Ele mostra a verdadeira verdade. Tudo bem? Ele é o Espírito da graça. Então, 2 Coríntios 12, 9, está ligado, o Espírito da graça está ligado ao convite à salvação. Certo? Ele disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo.
Então ele é o Espírito da graça. Ele convida a salvação. Ele nos mostra a graça do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Espírito de vida. Quando a gente lê em Romanos 8:11, Romanos 8:11 diz: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo natural pelo seu Espírito que em vós habita. Ele é o Espírito de vida. Ele traz vida à nossa vida. Glória a Deus. Tudo bem até aí, amados? Amém? Amém. Veja bem, nós vimos que o Espírito Santo, de acordo com a Bíblia, ele tem alguns nomes. Espírito de Deus, Espírito de Cristo, nós acabamos de falar tudo isso. Assim como símbolos, coisas que simbolizam o Espírito Santo. Tá? Tudo bem? Então, a Bíblia nos mostra símbolos que representam o Espírito Santo. Por exemplo, o fogo. O fogo, na Bíblia, representa o Espírito Santo. O fogo que purifica. É o Espírito Santo que purifica. Nós vemos na Bíblia o Espírito Santo ser representado como o vento. Então, quando a gente lê lá em João 3:8, a gente vê Jesus Cristo falando a Nicodemos, que era um mestre, diz: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Por que o vento representa o Espírito? O vento simboliza a obra regeneradora de Jesus Cristo na nossa vida. É aquele que regenera. E por que como vento? Eu tenho certeza que todos nós aqui já tivemos essa experiência. Que é o quê? Quem aqui já sentiu tanto calor que... muito calor, e você fala, rapaz, mas está abafado. E de repente vem aquele ventinho gelado, uma brisa, e você fala assim, coisa gostosa. Eu acho que todo mundo aqui já passou por isso. Todo mundo aqui já abriu a janela de casa, naquele calorão, e de repente sentiu um vento, uma brisa entrando pela janela, e você fala assim, que delícia, coisa gostosa. Não é regenerador? É assim o Espírito Santo na nossa vida. Ele regenera. Ele traz de novo aquele alívio. Por quê? Porque nós temos paz com Deus. Então o Espírito Santo, ao nos regenerar, nos permitir agora ser filho, nós já falamos disso em outras lições, pela regeneração, nos é dado o direito de ser chamado filho de Deus. Agora, pela justificação, temos paz para com Deus. Por isso andamos tranquilamente. Por isso que tem problema, tem aflições, mas aquilo, eu sei que meu Redentor vive. Não é isso? O vento representa o Espírito Santo. E a água? A água representa o Espírito Santo. Só que agora eu quero saltar aqui para a nossa ilustração. Veja bem, para a gente terminar. Quando nós olhamos, lembra que lá no começo, quando a gente começou nossa meditação, eu disse o quê? Que a Bíblia nos mostra 2 batismos, certo? Quais são esses 2 batismos? Quem lembra? Pelo Espírito e no Espírito. Qual é a diferença? Vamos ler rapidamente? Vamos lá para 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios 12, 13. Vou tirar aqui. Boa. São 3 referências. Vamos lá. Olha.
Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, livres, e todos temos bebido de um Espírito. Certo? Guarde essa informação. Somos todos batizados em um Espírito. Vamos lá para Gálatas 3:27. Vamos lá, ligeirinho, ligeirinho. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Então nós vimos Paulo dizer que somos todos batizados em um mesmo Espírito. E agora Paulo está dizendo que somos batizados em Cristo. Certo? Vamos para uma última referência, Efésios 4:5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Vamos juntar essas três informações de uma forma bem rápida. Olha, Paulo disse, somos todos batizados pelo mesmo Espírito, ou no mesmo Espírito, certo? Em Gálatas, ele disse que somos batizados em Cristo. E aqui ele diz o mesmo Senhor, né? Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. O que isso aqui quer dizer? Que na conversão, ó, não sei se todos vão conseguir ver aqui. Esses copos vazios representam o homem sem Deus. Tá? Então vamos lá. O Espírito Santo é a água. Certo? O Espírito Santo é a água. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo nos batiza. Esse batismo, ele é simbólico, porém é real. Quer dizer o quê? O que quer dizer a palavra batismo? Não é mergulho? Imersão? A gente é inserido, imergido no corpo de Cristo. Paulo fala isso em Gálatas 3:27. Somos batizados em Cristo. Quem é o agente que batizou? O Espírito Santo. Entendeu? Alguém precisou pegar a gente e inserir no corpo de Cristo. Quem é esse agente? O Espírito Santo. Logo, agora somos templo do Espírito. Esse copo, como é que ele está? Cheio de quê? Do Espírito Santo. Logo, vigia, varão. É a sede, é a sede. Esse copo está cheio do Espírito. Então, o que é que nós temos aqui? O Espírito Santo te fez templo e te encheu. Logo, você está fazendo parte do corpo de Cristo. Você está cheio do Espírito. Você faz parte do corpo de Cristo. Certo? Então, vem o outro e ele enche também. Então aqui nós temos o corpo de Cristo e aqui nós temos uma alma desgarrada. Certo? Quando a gente se converte, o Espírito Santo nos enche. Lembra que você é templo do Espírito Santo? Você está cheio do Espírito. Logo, quando você está cheio do Espírito, você experimenta todas essas virtudes que nós falamos aqui. O Espírito te ensina, porque você está cheio do Espírito. O Espírito te capacita, o Espírito te guia, porque você está cheio do Espírito. Aí agora, alguém vai se converter. Aqui, ó, está formando o corpo de Cristo. Põe lá de novo. 1 Coríntios 12:13. Todos fomos batizados em um Espírito. Essa água não é igual essa que está aqui? Isso torna uma mesma água, um mesmo Espírito. Tudo bem até aí?
Agora uma alma se converte. O que é que o Espírito faz? Ó, enche ele. Agora ele está igual ou diferente dos outros? Igual. Então ele faz parte desse grupo. O corpo de Cristo. As 3 águas é a mesma água? Sim. É a mesma água. Todos fomos batizados em um Espírito. É a mesma água que saiu daqui. Deus, o Espírito de Deus, encheu. Então nós temos esse primeiro batismo, que acontece quando? Na conversão. Acontece quando? Na conversão. O Espírito te insere, te batiza no corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. E agora você está cheio. Certo? Agora, porque você está cheio, você está regenerado. Te deu o direito de ser chamado filho de Deus, porque você está cheio do Espírito de Deus. Você foi regenerado. Agora, esse conteúdo que está aqui dentro, que é o Espírito Santo, ele vai te ensinar, como nós dissemos, ele vai te revelar, ele vai te capacitar, ele vai te guiar, ele vai te instruir. Certo? Agora, olha que interessante. Vamos separar aqui. Qual é o segundo batismo que nós falamos que a Bíblia nos apresenta? Quem lembra qual foi o texto base que nós lemos para começar a nossa lição? Atos 1, 8. Foi lá de novo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. O que é a virtude que nós falamos? Poder. Uma capacitação. Certo? Volta aí no versículo 5, por gentileza. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Agora entenda que não é pelo Espírito, mas com o, ou no original, no Espírito. Põe lá em Atos 11, 16. Hã? Não, tá tranquilo. Atos 11, 16. Ele diz: lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Você está cheio do Espírito, sim ou não? Sim. Sim. Porque você já foi batizado pelo Espírito. Quando que isso aconteceu? Na conversão. Certo? Então hoje somos templo do Espírito de Deus. Certo? Estamos cheios do Espírito. Certo? Porque ele nos encheu. Nos dando, o que já foi falado, se não me falei agora no último domingo, também o fruto. Que agora tem que ser desenvolvido, não é isso? A nossa personalidade, o caráter de Cristo em nós através do fruto. Por quê? Estamos cheios. Certo? Isso aqui nos garante a salvação. Isso aqui garante salvação se você estiver assim? Não. Por que não garante salvação? De Deus. Se afastou. E a gente viu que é o Espírito Santo que convence do pecado, não é? E cadê o Espírito Santo aqui? Tem Espírito Santo aqui? Não. Você pode ser guiado pelo Espírito assim? Emborcado? Desemborca o vaso, Jesus. Você pode ser guiado assim? Você não pode ser guiado assim. Você vai ouvir a voz de Deus assim? Você não vai ouvir a voz de Deus assim. Você vai entender a vontade de Deus na sua vida assim? Você não vai entender a vontade de Deus assim.
Para que isso aconteça, precisamos estar cheios do Espírito. Certo? Um pequeno parêntese. Esse copo está vazio ou cheio? Vazio. Está cheio de ar. Você nunca está vazio. Você está sempre cheio de alguma coisa. O que está te enchendo? É o Espírito de Deus ou é as outras coisas? Porque você nunca fica vazio. Você está sempre cheio de alguma coisa. Agora escolha estar cheio do Espírito Santo. Amém? Amém. Uma vez que estamos cheios do Espírito, então sim, nós caminhamos pela verdade, porque Ele é o Espírito da verdade. É o Espírito que ensina, é o Espírito que guia. Então é Ele que nos convenceu, ó, Ele nos encheu, Ele nos convenceu. Então agora estamos no estado de salvos. Entende isso? Você está numa condição de salvo, porque você está cheio do Espírito. Só que olha o que Jesus Cristo diz. Olha o que a palavra diz. Tá? Jesus Cristo, Ele te salvou. Ele nos salvou. Ele mandou o Espírito Santo. Ele nos encheu. Ele nos capacitou para que a gente não se perdesse, Zé, mas nos caminhos do mundo. Tá entendendo? Para que a gente não se desviasse. Então a gente agora é templo do Espírito Santo. Mas Jesus Cristo ainda fala assim, ó, vocês vão receber ainda mais a virtude do Espírito. Que é o quê? Uma capacitação espiritual para fazer a obra. Então ele diz que vocês vão ser testemunhas. Vocês vão operar maravilhas através do Espírito. Através desse revestimento. Então agora Jesus Cristo, ele está falando isso aqui, olha. Batismo no. Agora não é mais o Espírito que te batiza, mas é o próprio Jesus Cristo que faz assim, ó. Tu já está cheio, né? Mas melhor é que você esteja assim, ó. Mergulhado no Espírito. Melhor é que você esteja assim, cheio por dentro e revestido por fora. Aleluia. Essa é a vida, essa é a intenção da qual Jesus Cristo disse: vós recebereis a virtude do Espírito Santo. Sabe o que é interessante, amados? Que nem todos experimentam a virtude do Espírito Santo, o revestimento. Nem todos. Isso aqui vai te garantir a salvação? Sim ou não? Sim. Não. Isso aqui não. O que te garante a salvação é isso aqui. Qual é a diferença? Está cheio do Espírito. É um problema para quem quer viver assim? Não. Não é um problema. Você querer viver assim, você está bem. Você está garantindo a sua salvação. Você vai ter experiências com o Espírito Santo. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: bom é estar assim, melhor é que a gente esteja assim, mergulhados no Espírito. Porque daí, ou a partir daí, podemos experimentar as manifestações do Espírito. A partir daí, ele manifesta em nós os dons espirituais, que vai ser o assunto da próxima semana. Uma vez que você está revestido, você está cheio por dentro e transbordando por fora. Você está cheio por dentro e revestido por fora. Você está sendo capacitado. Qual é a diferença? Aqui, uma vez que você vivia naquele estado, o Espírito Santo te batizou, te enchendo, te inserindo no corpo de Cristo.
E Jesus Cristo está dizendo, eu vos deixarei imersos no Espírito. Então agora o agente batizador é o próprio Jesus Cristo. Ele está inserindo, imergindo no Espírito Santo. Agora eu digo para os irmãos, para a gente encerrar. Bom é estar cheio do Espírito Santo. Melhor ainda é estarmos revestidos do Espírito. Busque isso para a sua vida. Busque isso para a sua vida. Esteja cheio e revestido. Porque os dois foi dado para nós. Basta a gente querer. Amém? Alguma pergunta? Algum comentário? Vamos colocar de pé e vamos fazer uma oração.